Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta terça-feira, véspera aí, do jogo de volta, né, para a dupla Grenal em termos de Copa do Brasil. O Grêmio, com a tranquilidade de ter vencido fora de casa, já praticamente apenas para confirmar a sua passagem às semifinais da Copa do Brasil. O Internacional, ao contrário, é uma situação extremamente delicada e complicada, perdeu seu primeiro jogo na semana passada para o América, time que hoje disputa a Série B por 1-0, e o Internacional vai ter agora a tentativa de reverter esse score favorável ao América e aí chegar à semifinal da Copa do Brasil. O Inter que, desde que saída de Cudê, são 2 jogos e 2 derrotas com o técnico Abel, que é a sua 7ª passagem pelo Internacional. Nosso Dois Toques, você nos acompanha nos canais 24500 e 24 da Claro Net, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo, em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube. Na live do Face, inclusive, você participa fazendo o programa conosco, mandando a sua crítica, a sua mensagem, a sua pergunta, interagindo. É importante que você ainda compartilhe aí nos seus grupos, ou peça que seus amigos compartilhem nos seus grupos também, para que aquelas pessoas que ainda não conhecem a RDC TV passem a conhecer. Completou 2 anos recentemente aí no ar, uma emissora jovem, mas genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande, leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. Também o Instagram da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora. E o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, do futebol, especificamente sobre a dupla Grenal. Nosso Dois Toques para a CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 67 anos, nossa força é tradição. GBOX, que é uma instituição também genuinamente gaúcha, só que mais do que centenária, são 107 anos de GBOX. Então é o caminho certo para a sua segurança e a segurança da sua família. Nosso Dois Toques também para a Senai. Está enrolado para estudar? Desenrola, faz Senai. Nosso Dois Toques de hoje com Caco da Mota, Raul Rocha e Larry Chaves. O Internacional amanhã tem essa façanha, se é que dá para dizer assim, reverter esse resultado desfavorável em relação ao primeiro jogo, o jogo de ida, que foi aqui no Beira-Rio. Internacional que não dá para deixar e negar que vive numa situação agora, não dá para dizer que é crise, né? Mas uma situação extremamente preocupante após a saída do Cudê. Saiu porque ele quis, abandonou o clube, por as razões dele, evidentemente, até hoje nunca ficou esclarecido. Ele disse que a verdade vai aparecer lá na frente. Mas a realidade de hoje é essa. Dá para reverter, Larry? Sim, claro que dá. É lógico que a última impressão... Deve ser o Cudê ligando. A impressão que ficou, diante de 2 resultados negativos e de atuações assim bem, muito aquém daquelas que o Inter vinha apresentando, ficou esse pensamento negativo, mas também vamos combinar que a equipe do América não é um super time, é um time bem organizado. O Lisca está fazendo um ótimo trabalho lá e eles jogam até da maneira que o próprio técnico tem colocado a equipe a jogar contra as equipes maiores, que é usando muito, principalmente a jogada de velocidade em contra-ataques, e como o Inter se obriga a buscar o resultado positivo, isso aí poderia facilitar a situação para o América, mas vamos puxar assim pelo tamanho dos clubes e acreditar que o Inter ainda tem alguma coisa que não se apresentou nesses últimos 2 jogos, coisas que o Cudê conseguiu no período dele trazer algumas coisas positivas. O que precisa mudar, Caco? O Abel, após a derrota para o time C, né, do Santos no último sábado, gente que disse que foi para os fraldinhos do Santos, o mirim do Santos, né? Mas foi o que aconteceu. Ele disse que as mudanças têm que acontecer, a reação ela tem que vir de qualquer maneira. Qual é a maneira que pode acontecer essa reação? O Inter, além dos desfalques que já tem, né? Pelas lesões que já tinha e as que tem agora também, o caso do Thiago Galhardo, que está nesse momento atuando e servindo a seleção brasileira,
tem um esquema todo aí já. Quanto é que está o jogo, cara? Está 2-0 para o Brasil. Continua 2-0. Continua 2-0. Estava olhando aqui se ele entrou, mas não. Pois é. E o Internacional até fez todo um planejamento, inclusive, para ele sair de Montevidéu e direto para Belo Horizonte para esse jogo de amanhã. Mas a reação tem que vir. De que maneira ela pode acontecer, cara? Tudo bem, Cadu. Eu acredito que a maneira é talvez a atitude, né? Estou dizendo talvez porque eu não tenho certeza se é só isso basta para o Internacional. Porque se a gente for pelo aspecto tático, técnico, talvez não tinha que ter mudado muita coisa, mas é difícil, né? Quando muda o técnico tem uma maneira de se comunicar, tem a sua, né? Claro. Tem uma maneira de falar para os jogadores, por mais que ele tentou manter a mesma escalação e o posicionamento, ele não conseguiu. E com as substituições acabou piorando. O que eu via nessa situação é que o Kudê estava escalando não tão bem assim, estava escalando mal o Internacional. Mal no conjunto da obra. Não estava escalando bem, mas taticamente o time estava bem posicionado. No sistema dele. O que o Abel fez? Ele conseguiu piorar taticamente o time, talvez nem deliberadamente, por vontade própria, mas por característica dele, é natural. Ele muda um pouco o sistema tático, daí ele perde, porque até os jogadores entenderem o que ele quer do time é diferente. E também escalando mal, porque ele não mudou as peças, algumas peças que se falam, principalmente do meio para frente, algumas a gente pode discutir. Mas a mais solicitada era a escalação do Moledo, né? Mas não, vamos travar um longo debate aqui. Eu vejo que tecnicamente ela melhora muito em alguns aspectos, em muitos. Até o Larry é um grande defensor dessa situação. Até porque é um experiente, dos que mais defende, conhece o Larry era um zagueiro, um belo zagueiro, ele tem esse conhecimento de causa. Mas do ponto de vista tático mesmo e técnico, no meio campo para frente, tu não pode botar o Peglo no lugar do... E tá se especulando de novo essa possibilidade. O Peglo no lugar de um jogador do meio campo, que é o Patrick, que é de intensidade, força física, de drible, um jogador de velocidade que vai jogar mais à frente e de novo vai jogar o Thiago Galhardo para trás. Então tu vai ter que colocar alguém que tem uma característica ou de armação ou de contenção. Mas por que eu falei o lado anímico? Eu acho importante a atitude. O Inter tem que tomar cuidado para não sair afoito, que o Abel gosta disso. Jogar o time para frente. Para dentro deles, é o termo que é para dentro deles. Dentro deles, de uma forma afoita, no segundo tempo, quando buscava... É uma coisa. Agora, quando tu está em desvantagem, eu disse, o Inter encaminhou a eliminação. Ele pode reverter, mas ele encaminhou a sua eliminação no primeiro jogo. Então ele tem que ter cautela. Ele primeiro tem que buscar o primeiro gol, que ele leva para os pênaltis, e depois o segundo. Mas antes disso não pode tomar gol. Não significa que tenha que ser retrancado, mas tem que estar com o meio-campo equilibrado, a defesa como está. Se colocar o Moledo não vai comprometer, porque acho que até na bola aérea vai melhorar muito o Internacional e vai ter segurança para sair para o jogo. No meio-campo tem que ter criatividade, coloca um jogador como o D'Alessandro, experiente, e na frente é o que tem, é o Yuri Alberto por eliminação. Porque o outro não pode jogar. Não, o Abel ele está 3 semanas fora lesionado. Agora, eu entendo assim... Com todo respeito, acho que o Abel tem que ser respeitado, mas eu não vou chegar ao ponto de dizer que ele é um técnico ultrapassado, né? Muita gente já disse isso, desatualizado, enfim, né? Mas os estrangeiros estão vindo aqui, estão mostrando uma baita diferença em relação aos técnicos brasileiros. E o que se sentiu muito nessas questões aí que o Caco falou em relação ao Abel, também foi no aspecto emocional, né? O Internacional tinha uma certa atitude com o Kudê e com o Abel. Esses 2 jogos se viu que não teve, se vai vir a ter uma outra situação. Eu entendo nesse momento, até porque é uma questão profissional, eu mesmo disse, olha, deu para perceber que os jogadores sentiram a saída do treinador, que era fechado com eles, que jogava da mesma maneira que ele queria. Eu acho que o profissional tem que se preocupar com ele, aí é o grupo, né? E eu acho que nesse momento, Raul, e até o Larry também como ex-jogador, eu acho que nesse momento... Quem tem que chamar a responsabilidade é o grupo, são os jogadores. Eles têm que se tornar o protagonista. Até em função dessa situação toda do Abel, né? Os jogadores conseguem fazer isso? Parte disso, né, Cadu? Porque os jogadores, enfim, é um grupo já formado há bastante tempo, né? Estavam bem até então no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. E óbvio que chega um treinador diferente.
Mas é um treinador experimentado, né? Um treinador vencedor, os maiores títulos internacionais. Com história dentro do clube. Passaram na mão dele. Também que aceitar uma situação como essa. Então eu vejo que não, o grupo tem que receber muito bem o Abel, né? E, como tu disse, dar as condições para o Abel, aí sim, mais adiante. Mas tudo bem, isso aí é correto. Mas isso que eu pergunto, os jogadores têm essa condição de chamarem para ele essa responsabilidade, para o grupo ter esse protagonismo? Não, é conosco o negócio. Não, porque até então é um grupo vencedor, né? A vencedor, pelo menos, no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, né? Então, não tem nem por que se sentir diminuído frente à chegada do Abel, né? Então, porque, enfim, estava na frente. Não, diminuído não, mas o sentimento... Eu fiz essa leitura, que os jogadores sentiam, o grupo sentiu muito a saída do Kudê. A gente via ser a maneira de jogar, o Internacional... Claro que teve a mudança aquela, com o Kudê era uma marcação alta, com o Abel a marcação voltou a ser de intermediária. Aí eu acho que eu fico mais nessa linha, assim, da escolha da marcação, né? Porque ela fez a diferença. A grande característica que se evidenciou aqui, o Kudê, foi exatamente essa. Ele fez uma coisa que já foi feito há muito tempo no futebol brasileiro, eventualmente um ou outro técnico faz, né? Pelo técnico Rubens Minelli. Foi técnico internacional, acho que foi teu técnico também no Inter, né, Larry? Foi meu técnico no Grêmio, e ele fazia isso, mas assim, normalmente atropelava os adversários, esse tipo de marcação. Né? Já comentou até aqui numa ocasião no programa, né? Sim. Que isso faz uma diferença muito grande, porque depois que tu pega o ritmo físico e técnico para fazer essa marcação, não tem assim mais dificuldade nenhuma, né? É fácil, né? E ele ainda tinha uma pimentinha ali que era colocar o adversário em impedimento, né? Que fazia quando o meio-campo adversário pegasse a bola de costa para a defesa, para a nossa defesa no caso, né? Aí tu dava o abafo em cima dele. Olha e tal. aqui, ó, então, eu acho que isso é o requisito principal, a mudança tática. O Thiago Liz, eu concordo com ele, Cadu, estou confiante para amanhã. A maior mudança que precisamos é na parte emocional. O time perdeu a confiança. O Cadu, em defesa do Abel, que recém chegou, nós temos que lembrar que ele perdeu 2 jogadores importantíssimos na formação do Kudê, nessa retomada de bola, porque foi no primeiro jogo ele perdeu o Patrick no início do jogo, e nesse segundo jogo contra o Santos, que foi um jogo assim para esquecer, o Edenilson. O Edenilson acompanhou a delegação, está em Belo Horizonte, viajou com a delegação para esse jogo de amanhã. Se viajou, deve jogar. E esses jogadores são importantíssimos nessa maneira. São fundamentais. Mas o Kudê também perdeu 3 fundamentais. De apertar. Não, mas eu não estou comparando. Eu estou agora defendendo essa questão do Abel, que recém chegou. E lógico que para ele ser contratado, ele é um cara que... Eu também não estou culpando o Abel, vou deixar bem claro. Eu disse assim, em defesa dele, em termos assim, porque senão vai ser... Bom, estava muito bem com o Kudê e o Abel chegou e acabou com o time. Realmente o time do Inter teve um decréscimo muito grande, assim. Não, até já, vamos deixar claro que, inclusive, já tinha vindo nas últimas 2 partidas com o Kudê, que foi no jogo contra o Corinthians e no jogo contra o Curitiba. Mas um campeonato como esse, um campeonato longo, como é sempre o Campeonato Brasileiro, sempre oscila. Né? A gente pode ver os outros aí também. Ou o Flamengo, o milionário Flamengo, de todos os tipos, está na situação. Tomou 2 goleadas, 8 gols em 2 jogos, empatou agora com o Maracanã com o Atlético Goianiense. O Atlético Paranaense venceu esses 2 últimos jogos, mas estava 5 jogos sem vencer. Então essa oscilação, ela é natural dentro de uma normalidade, um campeonato longo como é. Mas ainda agora nesse ano, em função o grupo realmente é curto, né? Isso aí o Kudê tinha razão. O grupo é curto. Acho que a expressão até é melhor, não é grupo fraco nem frágil, ele é mas curto. O grupo do Inter é um time médio. Não, porque o Olarí pegou bem, eu concordo. Tu pode chamar até de pulmão direito e pulmão esquerdo. Exatamente. O Edenilson e o Patrick. E o outro é o Thiago Galhardo. Tu pode pegar a escalação do Inter, quando um desses 3 não tá, o Inter já se atrapalha. Um só desses 3. Né? Fora outros jogadores, mas esses 3 são fundamentais. Já teve jogo que o Inter jogou sem os 2.
Então aí tem que ter um sistema tático equilibrado, treinado. Isso dificultou mesmo o Abel. Mas treinar eles não conseguem nem treinar. Falasse uma coisa muito importante, que foi a questão da entrada do Pego no lugar do Patrick. Características completamente diferentes. Então... E o Inter, aquele dia, a gente olhava o jogo e parecia que poderia jogar 3 jogos que não ia fazer gol no América. Mas tu falaste, tu falaste nas individualidades. O Internacional tinha força no seu coletivo. Quais são as grandes? São 3 grandes individualidades do Internacional. É o Patrick, é o Edenilson e o Thiago Galhardo. E as outras vão variando conforme o jogo. Então, por exemplo, mas aí tem questões que o Abel parece que está começando a perceber, já está trocando, ele conhece. O Marcos Guilherme é um que chegou a jogar bem naquela sequência de 5 vitórias, mas de novo está pedindo passagem para sair. Então, talvez o Peglo ou outro jogador de velocidade pode entrar no lugar desse jogador, mas não no lugar do Patrick. Aí tu desarma tudo. O Raul é especialista em imagens de treino, né? Tu ficasse como... Vamos mostrar. Eu já digo o que acontece vamos ver, no jogo. Vamos ver. É verdade. A gente tem as imagens só, as imagens do Inter de treino aí, vamos ver qual é a avaliação que o Raul faz em relação às imagens de treino do Internacional, que essa imagem foi antes da viagem, foi antes da viagem, olha aí. Não é arquivo. Não. Essa é quente. Essa é quente, essa é de hoje. O D'Alessandro tá ligado ali. Olha aí, eu conheço. Será que ele não vai ser tirado, não vai um peixinho aí? Olha, mas tá tendo ali girar, aquele bobinho ali tá sendo rápido. Não tá lento, né? Não tá tão lento. Agora já tá meio lento. Não, esse treininho aí... Não. Esse é treininho de escolinha. Mas é o aquecimento, né? Hein? Não é talento, é um talento. Esse treino parece o jogo do Inter, né? Toca pro lado, toca pro outro, toca pro lado. Eu tô na dúvida, viu, Cadu? Com esse treino do Inter aí. O Abel só tá observando e ali. O Abelão tomando um cafezinho. Olha, pode acontecer isso aí, hein? Pênalti. Pode acontecer decisão por pênalti. O Inter com uma vantagem, com uma vitória com a diferença de 1 gol, a decisão vai para os pênaltis, né? E pode acontecer. Olha, pelo treino a coisa não está boa pro lado do Internacional. Não está boa aqui, eu quero pedir desculpa a quem está nos acompanhando aqui pela internet, né, que também não está boa aqui a nossa internet hoje, então o pessoal está reclamando, está trancando aqui as imagens aqui nas nossas redes sociais, né? Então quero pedir desculpa porque também não está boa, né? O pessoal está reclamando aqui, inclusive, mas é uma questão de internet aí, né? Bom, mas vamos ver essa possível escalação do Internacional, então. Internacional que já está em Belo Horizonte, né? Viajou com o Edenilson, e esse é o possível time do Internacional. O Lomba, o Heitor, continua o Zé Gabriel, viu, Larry? Até porque o Moledo não tem condições tá ainda, machucado. Né? O Vitor Cuesta é o Wendel, aí o Doraldo, né? Aí o Denilson, ou o Praxedes, pode pintar até o Lindoso aí de repente, né? Mas o Inter tem que jogar para fazer score para vencer. O D'Alessandro essa possibilidade, né? Lá, o Marcos Guilherme do outro lado, que ele inverteu, e aí na frente o Galhardo e o Yuri Alberto, que terá essa oportunidade aí, já que o Abel Hernandes está afastado por 3 meses. Só assim, né? Só assim porque a gente tinha a expectativa de que o Yuri Alberto tivesse mais oportunidades. Mas agora ele vai ter essa sequência de jogos. E o de positivo que eu vi lá em Santos foi a estreia do menino Maurício. Mas tá fora, o Maurício já jogou pelo Cruzeiro. Jogou, é uma pena, né? Porque eu pelo menos gostei do jogador, é um menino, e para um primeiro jogo eu acho que ele teve uma atuação boa. Eu também achei bom jogador, pela impressão inicial. Bom, mas não pode jogar. Se reclamar, até vamos deixar bem claro, eles usam dentro de uma necessidade. O Renato também, quando botou os guris, as prata da casa, foi por uma necessidade. O Abel não tem essa característica de usar a prata da casa. Usa pela necessidade, quando não tem. Porque o técnico gosta de tem o cascudo, né? Sempre prefere o cascudo. É importante, por exemplo, a possibilidade do D'Alessandro jogar, do Dourado, que já é um jogador de certa forma experiente, o Edenilson, que tem que jogar. Porque o Inter, eu acho que ele carece um pouco de lideranças dentro de campo. O time fica time passivo, fica muito abatido. Por isso o Lindoso vinha como titular do time, porque ele é um jogador que é mais experiente e ele me parece que se impõe dentro de campo. Isso é importante. O Raul, por exemplo, pode falar
Tu precisa de cara que vá lá e encare o problema. O Inter tem um sério problema amanhã, uma dificuldade imensa para jogar em Belo Horizonte, mas vai ter que enfrentar e meter a cara para tentar. Tá, e aí qual é a alternativa? Sai pro jogo, espera... Isso não é... Aí não tu tem que tomar uma atitude. Com o Cudê, se sabia o que ia acontecer. Não pode de uma maneira... Não vai tirar de pato a dança. Eu usaria, né? Não deveria, mas usaria os raciocínios do Renato com o Grêmio. Tu tem que fechar, o grupo tem que fechar, né? Quando tu está numa Por etapa... isso que eu te perguntei, né, essa é a hora do protagonismo do grupo. Né, uma fase tão importante, com uma Copa do Brasil, com recursos que não vão ser encontrados no Campeonato Brasileiro, não vão no Gauchão, lugar nenhum, só a Copa do Brasil, né? Então, tem que ser um pacto bem fechado. Isso é vestiário, é liderança. As lideranças. Aí que aparecem as lideranças. Tem que todo mundo se comprometer. Por isso que eu perguntei, é a hora Não deveria falar isso, do grupo. É a hora do... Né? Sabendo até por ser uma situação atípica como essa, não, o time não é que vinha mal, tinha altos e baixos, evidente, né? Como todas as equipes no Campeonato Brasileiro. Eu sou dirigente lá, mas é voadora no vestiário aqui, ó. Vem cá, vocês querem receber? Ou querem que atrase? Pois é, mas essa era a questão da discussão que havia, né? Exatamente, o Internacional, isso foi público, né? O Cudê exigindo, mas era uma característica dele. Eu defini desde as primeiras entrevistas, eu disse, o Cudê é o Renato argentino, tu via pelas declarações, pedindo jogador, dando recado para dirigente, esse tipo de coisa. Eram iguais, idênticos, essa característica, né? E aí a pressão vinha externa, de um time que estava, bem ou mal, estava dando uma resposta ao resultado. E aí ele passou a ter também essa cobrança interna. E aí nada pior do que o fogo amigo, né? O fogo amigo é o pior que tem. Como não se sabe das verdades, né? Então, talvez a gente possa entender isso aí futuramente, mas agora não sabe nada. Foi que ele disse. Não sabe nem do comportamento dele interno. Que ele disse. Tu olha para trás e não vê ninguém te dando... Ele passou essa ideia que ele não estava tendo, e esse desentendimento público, né, Rodrigo, que eles não estavam tendo esse respaldo da direção. Né? Mas a direção foi clara. Isso é uma questão que tem que ser levada em conta. Ele pedia reforço, é o time, grupo, curto, mas a direção não tinha dinheiro em função dessa pandemia, ou seja, numa questão, ou se mantém os salários em dia, tipo, se contratar, eu corro o risco de não ter os salários em dia. E aí? Não tinha respaldo ou havia uma certa omissão também da direção em relação ao trabalho do Cudê? Mas a direção foi bem clara. Eu tenho a impressão que no início tudo que ele fazia estava certo, tudo era maravilhoso. Pelo menos a gente tem o lado externo, né? Depois nos critica o que a gente está criticando aqui. Eu estou dizendo o que eu observava. Tudo estava certo, tudo estava uma maravilha. Aí sai o vice de futebol, me parece que ficou um vácuo ali. Aí não tem essa figura do vestiário lado a lado com o treinador. Daí ele vai falando o que ele quer, o executivo de futebol, que é muito bom, diga-se de passagem, também se intromete no futebol, na parte da comunicação, que não é o papel do executivo de futebol, que é o papel do dirigente. Porque na realidade... E aí o Cudê vai tomando conta, vai dando entrevista, vai falando... Porque na realidade, quem é dentro do vestiário, não sei qual é, quem é a principal figura dentro do vestiário? É o treinador, né? Claro. É o treinador, né? É que se tu corta pela raiz a impressão, a primeira vez que falou que o grupo era curto, eu até estou dando razão para ele. Não, mas isso aí... Mas se a direção não concorda, alguma coisa, eu disse assim, olha aqui, vem cá, cara, vamos conversar aqui. Cara, não dá para falar isso, a gente quer que aposte nos jovens, o Praxedes. Cadê os guris Aí assim, nós ganhamos a Copa São Paulo de Futebol Júnior, esses jogadores têm que ser aproveitados, é o objetivo do clube. Tu concordou, falou numa entrevista que não tem que ter carteira de identidade... Então tu tá fechado conosco. Aí foi que eu disse. Mas foi a comparação que eu fiz com o Renato. O Renato, adianta tu fazer isso? Não, mas o Renato ouve o presidente encosta nele. Cadu, mas eu acho que o dirigente, o trabalho dele é a todo momento tentar fazer tudo e o possível e o impossível que o técnico necessite para o seu trabalho. Aí, óbvio que ele não precisa ser o super sincero, né? Que ele vai tentar contratar no mercado, não vai achar, vai tentar contratar, não vai achar. Mas isso é parte do negócio. Né? E o técnico, óbvio, que são inteligentes, eles vão entender. Então não dá para ficar sem, não vamos contratar ninguém. Pois é, mas olha só, isso é verdade aqui, o Thiago Liz aqui, de produtor.
E é verdade isso aqui. O Cudê deu uma entrevista lá uma entrevista lá, quando chegou, se apresentou no Celta, falando que seria um desrespeito pedir reforços ao Celta. Inacreditável. O que significa isso? Lá ele disse uma coisa, aqui ele estava dizendo... Mas vai ver lá ali os jogadores Só para dizer que ele está concordando, concordo com o Caco, faltou o pulso da direção para assumir a responsabilidade. O Bolzan deu uma aula grátis sobre gestão de crise. Aí o Cudê, talvez pelas indicações que ele fez para o Inter, o caso do Musto, o Abel Hernandes, o Leandro Fernandes, talvez os caras não acreditassem mais nas indicações talvez essa era, os jogadores. Mas talvez essa fosse a viabilidade financeira. Trazer grande jogador e contratação sempre... E estrangeiro... Você sempre tem um período de adaptação, não estou defendendo. Por que o Renato não gosta de jogador estrangeiro? Porque tem aquele período de adaptação. Ele não gosta disso. Mas vamos ver o que o Zé Gabriel fala sobre esse jogo, sobre a situação, né? O Zé Gabriel, que é um zagueiro que tem sido muito contestado aí, né? Ele que era um titular, continua sendo. Eu não tenho dúvida nenhuma, né? Que o Abel, assim que o Moreira estiver em condições, vai voltar a ser o titular. Mas vamos ver o que fala o Zé Gabriel. Partida difícil, sabemos da dificuldade que será, mas temos 90 minutos para reverter a situação e sair com a classificação que a gente tem em totais condições amanhã. Tivemos o último treino agora, corrigimos os últimos detalhes, ajustamos para que a gente possa estar forte amanhã. Nós estamos nos adaptando, o Abel sabemos que é um baita treinador. Conquistou coisas grandes dentro do clube, está acostumado com jogos grandes, com jogos decisivos. Acredito que a Gili vai passar um pouco da experiência dele para que a gente possa estar focado e fazer um bom jogo amanhã. Acho que é uma competição importante para todo mundo, tanto para nós, jogadores, para o clube, para o torcedor também. A gente sabe da importância que é do jogo de amanhã, da classificação que é para nós também, para a nossa retomada, para as demais competições também. Então acredito que a gente está preparado mentalmente, fisicamente, para que a gente possa fazer um bom jogo amanhã e sair com classificação. Temos muitos desfalques, perdemos bastante jogadores, Guerreiro, o Renzo, o próprio Nonato, o Patrick agora também, o Abel na última partida, mas acredito que a gente tem um bom grupo, um bom time e quem entrar independente da função vai suprir bem dentro de campo. Tá, então, esse material aí é fornecido pela Inter TV. Ele falou em relação aos desfalques, em relação ao posicionamento, entender aí a filosofia do Abel, mas uma coisa é evidente, o Inter vai ter que tomar a iniciativa do jogo. Por isso que eu te perguntei, Larry. Mas o Inter tomou a iniciativa do jogo no segundo tempo, mas tu não pode errar, porque o Inter no segundo tempo tomou a iniciativa e errou e acabou tomando 2 gols. Até surpreendentemente, alguns jogadores começaram o segundo tempo no jogo contra o Santos muito bem. O caso do Wendel, fazendo boas jogadas, e o Inter estava num bom momento no jogo quando aconteceu aquele lance do Rodinei, né, que originou o segundo gol. E ali acabou realmente as esperanças da torcida. O Inter, eu vejo assim, o caso do menino, o Zé Gabriel, e eu falei uma vez aqui, que o fato do Cudê tê-lo colocado como zagueiro foi uma coisa que prejudicou ele no desenvolvimento dele dentro do clube, na sequência dele dentro do clube, porque ele está sendo está sendo quase que execrado nas redes sociais e pela torcida, porque hoje, outro dia eu falei em redes sociais, o Cadu me contestou aqui, mas redes sociais, não, mas as redes sociais agora são a realidade, porque o campo de jogo não tem torcida, então a gente tem o que se ouve. Termômetro, né? Então, e esse menino, eu acho que ele foi prejudicado por ter sido colocado e a insistência dele na posição que não é a posição original dele. Tá certo. Vamos esperar a Internacional em relação ao que o Internacional pode fazer amanhã, né? Em relação a reverter essa situação, porque já na outra semana tem Libertadores, né? Nada mais, nada menos que o Boca, né? E o Grêmio decolou?
Olha, Decolou o avião? O Renato é meio místico, né? Ele prevê, porque ele tem confiança, né, no trabalho e, como ele disse, ele tem confiança no grupo e acaba se confirmando, né? Óbvio que o futebol é analisado o momento, né? E aí, eventualmente, se faz a crítica, né? Que a equipe não está rendendo, mas também tu analisa quem está em campo, né? Não, a gente sabe que o futebol não tem o requisito da mágica, né? Que tu tira lá um volante, coloca outro e acha que vai ser a mesma coisa, né? Muda o meio-campo totalmente, acha que vai ser a mesma coisa, muda o ataque. Não, tem jogadores que são diferenciados, né? A base do Grêmio, hoje, dá para dizer que é diferenciada. É quando entra e joga junto, a equipe vai bem melhor no desenvolvimento do jogo, é um jogo dinâmico, um jogo de toque de bola, com chegada à frente. Então, isto tu não encontra toda hora. Então, quando encontra, tem que colocar o máximo de vezes possível essa mesma equipe. O Renato fez isso nesses últimos 6 jogos, está ganhando todas. Bom, o Grêmio está classificado, o Grêmio está na semifinal, né? São os deuses do futebol. Claro que não existe jogo jogado, você não tem, mas tem que matar. O Grêmio só pode perder para ele mesmo, né? O Grêmio enfrentou o Caxias, que a princípio é a equipe que joga a segunda divisão. Não foi bem, né? Terceira, a Caxias está na. Mas era outro momento, né, Raul? Era outro momento. Claro, mas não tem jogo jogado, não tem. Às vezes há uma desestabilização ali, que pensa, agora já estamos pensando lá adiante, e pode dar uma zebra, então tem que estar atento. Mas isso é a mobilização do técnico, de toda a comissão técnica, né? E dos líderes da equipe, como até o Larry falou, tem que estar sempre atento a essas coisas. Aqui, ó, não vamos achar que está ganho, tem que jogar. Né? O jogo tem 90 minutos, agora tem mais, agora é 100 minutos. Né? Mas então, acho que não tem como o Grêmio só uma catástrofe o Grêmio perder para ele mesmo. Não tem, o Grêmio já tem que projetar e já pensar já no seu adversário ainda na semifinal, que sairá de São Paulo e Flamengo, né? São Paulo e Flamengo. Aí vai ser difícil. Com a vantagem aí do São Paulo, que venceu o primeiro jogo. Né? Mas vamos ver a análise aí, a avaliação, né? Aqui o Raul tem essa avaliação agora. Treinamento. de treinamento. Vamos ver as imagens do treino do Grêmio, o que o Raul diz então para amanhã. Embora o Grêmio está tranquilo para esse jogo de amanhã. Pô, tá não, aí não tem. Tá tão fácil, tá tudo sentado. Só na massagem. Só tá na massagem. Tá muito tranquilo isso aí. Olha ali, olha ali. Tem um avião lá atrás. Tem um avião lá. Tem um avião lá. Olha lá o avião do Grêmio lá. Vai decolar, cara. Olha aí, ó. Sensacional. Com toda tranquilidade, é só conversa, bate-papo, né? Aí é pré-treinamento, óbvio. Não, pré-treinamento. Só uma, alongando e tal. É só uma ilustração aí Não dá, não. Grêmio, né? Mesmo porque o jogo é aqui na Arena, né? Tem aí. Claro que não pode ter. Jogo à tarde, um horário. Não pode ter aquela zona de conforto, né, Raul? Até porque o Grêmio está buscando qualidade. O Grêmio vem com. Quantos, cara? 7 vitórias. São 7 vitórias. Sim, impressionante. Consecutivas, né? O Grêmio. 7 jogos invictos, né? São 5 vitórias consecutivas. Eu comecei a reverter um pouco, assim. Confesso que me enganei mesmo em relação ao Grêmio no próprio Campeonato Brasileiro. Eu tinha descartado. O Renato avisou. Eu tinha descartado, mas ainda não considero o Grêmio candidato. Pelo futebol de hoje, sim, tem chance de brigar pela ponta. Mas é que como a pontuação que ele perdeu muito em algum momento, até por uma questão, não é nem de desempenho, matemática, o aproveitamento que o Grêmio tem que ter até o final, ele tem que seguir nessa batida e não ter 7, ter 10 vitórias seguidas, 12 vitórias, para buscar uma situação de ponta. E aí depois disso ainda se manter, vai ter que também manter esse ritmo. Mas tem acontecido um fenômeno, e acho que cabe a dupla Grenal aí e o Grêmio Internacional, a questão da saúde. Os casos de Covid começaram a se espalhar nos clubes e parece que os nossos protocolos são melhores. Posso estar errado. Nós tivemos casos de Covid, mas não surtos dentro do Inter e do Grêmio. E isso está desfalcando as equipes. O Atlético Mineiro está com problema agora, o Palmeiras já teve problema. Então isso tem um certo desequilíbrio, certo não, um grande desequilíbrio também na competição.
E vejo que o Grêmio, uma coisa mais importante que o Grêmio readquiriu a confiança. Futebol, jogadores, isso o Grêmio tinha. E teve uma jogada de mestre do Renato, que eu não sei se ela foi planejada, de uma hora para outra ele pega a camisa 10 e dá para o Jean-Pierre, e todo mundo sabia que ele era o dono da camisa 10, faltava alguma coisa. E no momento certo ela chegou e é o grande jogador do Grêmio, na minha opinião, tecnicamente. Tudo bem que o PP vai bem no ataque, mas o Jean-Pierre é o craque do time. É um jogador que tem muita qualidade, tem muito para crescer. Só faltava confiança. E centralizado nesse jogador, o Grêmio deu um salto muito gigante. Vamos ver a possível escalação do Grêmio aí. A gente tem com essas imagens, mas a gente pode ir, né? Possível escalação do Grêmio para esse jogo de amanhã. Eu sei que o Renato, né, de repente surpreenda de alguma maneira aí, mas esse é o possível jogo do Grêmio, né? Tá com o David Braz, porque o Kahneman tá na seleção, né? Mas o David Braz também teve uma lesão, né? Tá fora. O David Braz tem uma lesão, acho que também tá fora. Também. Essa aí a nossa produção nos deu uma bola nas costas. Não, mas é que era previsível, não é? Que tomou uma bola nas costas. Automático ali, mas tem razão. O Abel deve poupar o Abel. O Renato. O Renato deve poupar alguns jogadores aí, mas não, daqui a definição, ó, o Grêmio está definido com o Darlan e com o Ferreira, com o Ferreirinha, né? O Grêmio já está escalado aqui, ó. Vamos ver aqui. Eu alongo mais o que o Caco falou aí. O meio-campo, ele ganhou força com o Darlan. Com o Darlan e o Matheus Henrique já vinha jogando. O David Braz está confirmado, então. Tá o Vanderlei, Vitor Ferraz, Pedro Jeromel, David Braz e Cortez, Matheus Henrique, Darlan, Ferreirinha, Jean-Pierre, PP e Diego Souza. Isso é uma bela equipe, né? Bom, o Jean-Pierre está sendo aquele jogador. Finalmente parece que houve esse acerto do Renato com o Jean-Pierre, né? E ele passou esse jogador de extraordinário, diferenciado, que tem mostrado aquele jogador que o Renato tanto pedia a contratação desse jogador, desse armador, do camisa, que agora até a camisa dele. Ele está em casa ali no armário, estava no armário. Mas sabia, até chegou a especular que havia um desentendimento entre ele e o Renato. Agora, claro, tu tem uma equipe que vários jogadores estão em bom momento, o Diego Souza viu a sombra, ele começou a se movimentar, jogar. Isso pesa muito o jogador, isso aí? Opa, meu. Olha o Cortez como mudou também. E a disputa tá acirrada. Tem, tanto mas isso que eu não entendo, o profissional é ele, aí tu entra numa zona de conforto. Isso. Aí tu passa a ser diferente porque tem uma sombra. Sim, e o outro estava querendo, e o outro já ganhou o grupo ali, pelo menos o Churinho ali, tu observa que ele já vem, não tem essa história de adaptação, né? Ele já... Gente, e vamos entrar da mesma forma do primeiro jogo. Com muito foco, muita determinação e tentar conquistar o objetivo que é passar para a semifinal. Cara, com certeza, né? A gente sabe que cada jogo a gente tenta ser melhor que o outro. Então, no jogo de amanhã não vai ser diferente. A gente vai buscar ser melhor do que a gente foi no jogo do Campeonato Brasileiro, do que a gente foi até lá na primeira partida contra o Cuiabá. Esse é o nosso pensamento, esse é o nosso trabalho diário que a gente faz. A cada jogo a gente busca superar as nossas próprias metas. Essa questão da motivacional exatamente também conta o momento, né, Raul? Exatamente. O futebol não mudou. Tem que aproveitar a tua fase boa, né? E o Grêmio chegou nesse momento aí e tem que usar toda a força máxima, né? São garotos. Os mais velhos, óbvio que se ressente, tem que dar um descanso maior. Mas para garoto, bota, toma vitamina depois. É uma vitamina com efeito positivo, né? Não as outras vitaminas aí. Que é bom também, mas não quando está em um monte de competição. Aí. Sobre essa questão de título, aí vamos ver o que o Mateuzinho fala sobre essa questão aí de ganhar um título. Cara, quando se trata de Grêmio, onde o Grêmio entra para disputar tem cobrança para título, para bom desempenho. E isso é o que a gente tem aqui dentro do nosso vestiário. A gente sabe da força do nosso grupo, da qualidade do nosso elenco, da nossa comissão, da nossa diretoria. Então a gente sabe sim que temos real possibilidade de conquistar mais títulos esse ano. Não digo nem só um, porque estamos muito bem nas 3 competições e a gente está sempre buscando as 3. Como o professor Renato fala pra gente, o Grêmio entra para vencer. E é isso que a gente vem demonstrando aí nas últimas partidas.
Pois é, falei. O grupo está focado nisso, né? Está focado num título. São 3 títulos que o Grêmio tem aí. O Grêmio não está na semifinal. O Grêmio, na realidade, passando amanhã, está nada mais, nada menos do que 4 jogos do título da Copa do Brasil. E o Grêmio tem essa característica, foi isso que o Paulo Luz diz. O Grêmio é copeiro. O Grêmio tem essa característica de disputar competições como essa. Tem a Libertadores aí, que, teoricamente, o lado que o Grêmio foi em relação... Não que tenha garantia de vitória, mas teoricamente, né, tem um lado bem mais favorável em relação a que o Internacional pegou na Libertadores da América. É aproveitar, né, Cadu? E o Renato é um vencedor, né? Tanto como atleta e como técnico, ele encara os desafios, né? E ele tem uma base boa dentro do Grêmio, aí, esses 4 anos que ele está à frente aí, né? Fora os outros que ele já esteve aí. Né? Então ele conhece, enfim, e o Grêmio tem até baseado aí, aliás, em razão da própria pandemia, né? Ela afastou, né? Que senão poderia haver em determinados momentos aí aquele monte de gente tentando acessar vestiário, acessar treinamento. E com a história da pandemia está fácil, né? Tu fecha as portas, não deixa ninguém entrar, que fica um trabalho muito mais focado, né? E, é óbvio, dá resultado, né? Então, claro, tem que ter jogador qualificado, senão não daria resultado, mas... isso faz também uma vantagem para o trabalho do Renato. O Grêmio ganhou agora o Jean-Pierre, vamos botar assim, que foi uma grande contratação. O Jean-Pierre é um jogador que desequilibra, né? Teve essa situação recente aí, que passou o extracampo, com a situação do pai dele, né? Positivado com Covid. Ele também passou por essa situação, mas principalmente o pai, né? Que teve uma situação ruim. E ele teve uma lesão também, né? O ano passado, que deixou ele quanto tempo fora, né? Então, esse era o questionamento do Renato, exatamente isso aí, um planejamento para ele que pudesse totalmente recuperar, e chegou até se aventar a possibilidade que, inclusive, ele estaria utilizado para o futebol, né? Sim, e fora falaram que também ele tinha brigado com o Renato, não, tinha alguma rosca, alguma coisa, mas é claro, são especulações que acabam acontecendo, né? Mas o grande mérito do Renato continua sendo um sujeito que domina bem o seu gestão grupo. De vestiário, gestão de vestiário. Tem uma coisa que queima jogador. O jogador pode aprontar, pode fazer qualquer coisa. Ele está sempre em defesa do grupo. Sempre defesa do grupo. O Renato, quando jogava, aprontava muito. Então, quer dizer, ele entende a cabeça do atleta. Tu fosse colega do Renato, eu na época era setorista, então o Renato tinha aquela característica. Ele chegava lá, pedia para ser poupado, mas deixa que eu arrebento no jogo. Sim. E aí poupava. Aí vai pro departamento médico, dá uma. Ele fala que os outros querem dar e erva, só que ele dá nos milhões. Da fala do Matheus Henrique, que eu tirei ali de importante, essa questão de cobrar, a cobrança alta para cima do Grêmio. E todo mundo sabia que o Grêmio era muito mais do que vinha jogando. E mais ainda, o Grêmio pode ser mais ainda do que está jogando. O potencial do Grêmio é ainda maior pelo histórico, pelos jogadores que tem, por esse equilíbrio do Renato, pelo tempo. E tem uma coisa que às vezes a gente, talvez eu estava retomando aqui, ouvindo vocês falar, e me lembrei até de ter falado isso, e a gente brincava do futebol e do Renato. O Renato demorou um tempo para se conectar. Quando o Raul falava a questão do distanciamento, ele demorou um pouco para se conectar com o grupo porque ele ficou um tempo fora. E talvez esse tempo que ele perdeu, ele não conseguiu aproveitar tanto porque ele não tinha a força da torcida. E é o que está acontecendo um pouco, vai acontecer agora um pouco com o Abel, porque ele chega no momento e não está entendendo esse momento sem o torcedor. Parece que o Renato agora encaixou, viu que tem que ser trabalho dentro de campo, com os jogadores, no diálogo, isso leva um certo tempo. Mas ele foi o que ele sempre disse, dei tempo ao tempo. Falar em conectado você está em relação ao local que você tem que levar para fazer a revisão do seu carro, é na Casa dos Pneus, né? 60 anos de qualidade, lá que é o local certo para você fazer a revisão do seu carro, os pneus estão ficando careca, desgastados, então aproveite a promoção permanente que você tem lá, que é o feirão de pneus.
Avenida Ceará 1055, revisão do carro, troca de pneus e outros também serviços que lhe oferece a Casa Pneus, que está na Avenida Ceará 1055. Nesse momento aí, de tranquilidade, segurança, para ganhar tempo também, agende a sua ida até a Casa Pneus. Aí o telefone 51, código de área 33424245. Nossos 2 toques para a Defensor Assessoria Jurídica. Olha, a Defensor Assessoria Jurídica há mais de 20 anos atua no direito de família. Inventários, partilha, divórcio, separação, alimentos, guarda compartilhada, ação protetiva, defesas. Confira o site da Defensor Assessoria Jurídica, www.defensorrs.com.br. A consulta é gratuita. Aí para você acabar, né, resolver os seus problemas da esfera familiar. A consulta é gratuita, está aí o telefone, passe uma mensagem pelo WhatsApp ou ligue, né, e agende para que você resolva os seus problemas aí lá na Defensor Assessoria Jurídica. O telefone está aí, 51, código de área 982 40 30 24, 982 40 30 24. Seu teste de Covid, você faz aonde? É na H-Pharma, da Benjamin Constant, 1253, ali quase esquina com a São Pedro, né? Anexo junto ao posto, uma pessoa R$ 150 e sendo mais 2 ou mais pessoas, fica para R$ 130. Você tem que agendar, né, o seu exame pelo telefone 51, código de área 30300055, 30300055. Pelos protocolos aí, em apenas 15 minutos você já tem aí o resultado do teste rápido que detecta, né, anticorpos. Então, Benjamin Constant 1253, anexo ao posto, quase esquina com a São Pedro, e agendando pelo telefone 30300055. Nosso 2 toques também para a Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. Lá você tem tudo em material de construção, mas também, né, outros tipos de produtos como refletores, luminárias, lâmpadas LEDs. Tem de maneira presencial, lá com atendimento do VIP, toda a equipe do Gilberto, João Carlos à sua disposição. Ou se der um problema no seu condomínio, na sua empresa, seja onde for, você tem o teleentregas, estão aí também, além do endereço, está aí os telefones teleentregas para você receber, pedir com toda tranquilidade. O slogan da Lampião diz tudo, não onde vão, vai direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa, tudo que você imagina. São mais de 30 anos no mercado, né? Então diz tudo que é a ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, o Banrisul, aquele banco está sempre, né, facilitando a sua vida. Agora, então, cadastre suas chaves Pix agora mesmo pelo aplicativo Banrisul Digital, que é o nosso banco, o Banco dos Gaúchos, o Banco do Rio Grande. Olha só, continuamos aí com aquela promoção exclusiva aqui no nosso 2 toques da gráfica Clique Impresso, que faz essa promoção exclusiva aí para o nosso programa. São esses 3 lindos quadros aí com formato 60 por 90. Você está acompanhando na tela aí. É só você entrar em contato pelo WhatsApp, 51, código de área, 996 78 15 28. O pessoal do interior aí tem esse contato aí para que você faça. O pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, além, né, desse contato, você pode ir direto na loja, na Avenida Nilo Peçanha 2469, né, aqui em Porto Alegre. E se falar ainda que, como viu aqui no nosso 2 toques, tem mais uma barbadinha, leva mais um desconto. Então, não perca, né, essa promoção, essa barbada da Clique Impresso, da gráfica Clique Impresso. A sua gráfica a um clique pertence ao Grupo Impressul. O Caco esteve lá hoje fazendo os trabalhos lá na Clique Impresso. Né? Fez ligações pelo WhatsApp, é tranquilo, né? Aí, ó, né? A gente utiliza o serviço tranquilo, excelente, resolvido. Tudo resolvido. Tá aí. Tá certo? Vamos para um rápido intervalo, voltamos seguidinha para o último bloco do nosso 2 toques. Estamos de volta com o nosso 2 toques, com Larry Chaves, Raul Rocha e Caco da Mota. Você nos acompanha no canal 24524 da Claro Net, as principais cidades do Rio Grande do Sul, para o mundo ao vivo em todas as plataformas digitais. Só você digitar aí DCTV e assiste qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. Nossos 2 toques para a ciência, estética e saúde, que é um espaço totalmente voltado para a saúde, bem-estar, autoestima, diversos procedimentos que você tem lá na ciência, estética e saúde. Está aí o telefone para você agendar um dos seus procedimentos, que você confere os diversos procedimentos. Só acessar as redes sociais da Ciência Estética e Saúde. Tem micropigmentação capilar, enfim, né, diversos procedimentos.
Mas você confere, principalmente, né, no Instagram da Ciência Estética e Saúde, @Ciência Estética e Saúde. Nosso 2 toques também para martelinho de ouro, lá o seu carro, né, aquela batidinha chata na porta, para-lama, para-choque, aí você resolve, deixa bonitaço o seu carro, né? Na Ciência Estética e Saúde você fica legal. E lá você deixa o seu carro, Euclides da Cunha 309, só você falar com o Marcelinho lá e deixar o seu carro zerado, bonito. Aí a lavagem você faz na 5 estrelas. O próprio nome já diz, são 5 estrelas, já se diz o que significa. São mais de 40 anos, né? O nosso amigo Marcelo, né? Nessa atividade, ou seja, e é diariamente, tem de segunda a segunda, domingo também, não tem horário durante a semana, domingo está aberto sempre, sai um brilho, sai um espelho total ao seu carro lá nas 5 estrelas. E também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros, Assistência Financeira e Previdência, que é o patrocinador oficial Pilar de São José, que perdeu mais uma no final de semana, está numa complicação, está numa situação complicada. E agora a realidade é o São José tentar se manter na Série Z. Está 5 pontos aí, faltando 2 jogos, né, do G4 e está 2 do Z4. Então, agora é se manter na Série C o São José. Bom, o Brasil venceu hoje o Uruguai no Centenário e fechou 2020 como líder das eliminatórias, né? Hoje o time do Tite, a seleção do Tite, encerrou a última participação, vencendo por 2-0 e termina como líder, né? Em relação... Desculpa, me engasguei. E gol do Arthur, né? Com o gol do Arthur, é isso que eu ia dizer. Importante né? também. Também num ano atípico aí, foi o primeiro gol do Richarlison e o segundo gol, né? Não, foi o contrário. Primeiro do Arthur e o segundo do Richarlison, né? Mas o que dá para dizer? Deixa uma boa impressão aí, a seleção do Tite? Acho que cumpre seu papel, né? Acho que cumpre mais que a obrigação. O Brasil é favorito, junto geralmente com a Argentina, que não vem muito bem. O problema é contra os europeus depois. Porque hoje o futebol que predomina é o europeu. Enfrentou o Cavani. Enfrentou o Cavani. O Cavani estava lá. Encaminhou a classificação com essas 2 vitórias fora de casa. É que a gente gosta do bom futebol, né, Cadu? Então, mesmo vencendo e garantindo todas as classificações aí, a gente quer que o Brasil jogue um pouco mais do que vem jogando. Mas o Galhardo entrou no finalzinho do jogo, né? Então não peguei aqui, não vi. Não vai ter problema o Galhardo, que o Inter conta amanhã com ele, fez todo um procedimento aí especial, né, para ter o Galhardo, tem um voo fretado para que o Galhardo já esteja amanhã lá em Belo Horizonte, para que o Inter, né, consiga aí reverter a situação. Tu está confiante, Larry? Assim, se nós formos falar assim, por exemplo, na figura do Galhardo, dá para ter confiança. Bom, sim. O Grêmio, mais do que isso, né, Raul? O Grêmio realmente está... O jogo de amanhã. Aquele treino ali com um avião no fundo demonstra bem a fase. O Grêmio está bem. Tranquilo, o Inter é uma situação um pouquinho mais confiável, mais complicada, não estou tão confiante assim, pela circunstância, não pelo Inter. Acredito que vai melhorar, vamos ver se dá para classificar. Tomara que o Grêmio já praticamente definido aí, só vai oficializar amanhã a sua classificação para a semifinal, e tomara que o Inter também consiga reverter, e a gente tem os 2 clubes gaúchos aí na semifinal da Copa do Brasil. Bom, amanhã tem jogo 21h30, canal aberto, a gente está num horário aqui diferenciado, virando o jogo, nosso 2 toques, meia hora, aliás, 35 minutos, 40 minutos para cada um antes do jogo. Então a gente estará um pouquinho antes do nosso horário normal, que é de 21 horas e 15 minutos amanhã, então a partir das 20 horas e 45 minutos, tá certo? Como sempre, quero mandar um grande abraço, meu querido, grande Zelinho, aniversariante do dia. Um beijo, Zelinho, um abraço. Um abração aí. Parabéns. Grande Zelinho, grande pessoa, grande amigo, grande figura, né? Um grande dirigente do Grêmio, um abdicado pelo Grêmio, né? Durante a sua vida, que agora, né, tem o filho como presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, né? Então, um abraço ao Zelinho, um beijo ao Zelinho, toda a querida família, né, do Zelinho. Tá certo? Vamos lá pro Barranco comemorar o aniversário do Zélio Oxman. Tá aí, ó. Barranco e o Barranquinho, né? Olha só, uma das delícias do Barranco e do Barranquinho. E aí de maneira presencial, ou teleentrega, se você quer curtir na sua casa, como você quiser, né? Estão aí os contatos, também o takeaway, você curte como você quiser. Além daquelas promoções, né, espetaculares, sempre lá de vinhos e espumantes do Elson e do Chico. Então, você faça como quer para ter aí as delícias do Barranco e do Barranquinho. Bom, eu vou para lá e qualquer lugar com o meu Kia da São Motos, né? 2 endereços à sua disposição. Avenida Ipiranga 8113,
e a revenda, né, da Avenida Ceará 370. Então, para você ter tranquilidade também, agende a sua ida a uma das revendas da Kia São Motos. 51, código de área, né? 3319-6000. 3319-6000. Olha, não dá para perder as promoções do Jefferson Fusternal. Para você ter uma ideia, o novo Cerato 2.0, 24 vezes, taxa zero e com bônus ainda de R$5.000. Sportage, Kia Rio, seminovos, olha, não está de carro novo se não quiser com essas barbadas lá. Então, confira numa das revendas da Kia São Motors. Preço e qualidade só tem um lugar. Só encontra em um lugar preço e qualidade. Aonde? No Grupo Zafari, né? Onde você tem preço e qualidade. Tá certo? Tá chegando aí Guilherme Macalossi, valeu, Larry, Raul, Caco. Tá chegando aí Guilherme Macalossi com Cruzando as Conversas, sempre com assuntos extremamente relevantes e importantes, focados aí no segundo turno, teremos na eleição no próximo dia